Apesar de tudo isso que estamos vendo, o ciclo da vida não para. O inverno ainda vem e o sol ainda se põe. Você ainda precisa acordar cedo amanhã e ir trabalhar ou estudar. As despesas e contas da sua casa ainda estão lá para pagar. Então, de que adianta se indignar com a situação do mundo e com todos esses absurdos que vemos dia após dia? Também é muito mais cômodo mergulhar em distrações e entretenimento. Afinal, o que você pode fazer quando o mundo é seu opositor? Esse nosso mundo já virou de ponta cabeça algumas vezes durante os séculos. Já enfrentou crises sanitárias, desastres naturais de todos os tipos, guerras. E essas coisas sempre existiram desde que o mundo é mundo. Por isso, eu não quero bancar aqui o arauto do caos e espalhar alarmismo de graça. Mas uma coisa é fato: a sociedade de hoje é diferente das sociedades anteriores em um ponto. Não só um, mas eu gostaria de dar atenção a esse. Por muito tempo, a lei do mais apto reinou. Foi comum saber como conseguir o seu próprio alimento, seja plantando, criando, caçando, pescando ou coletando. E se você não tivesse essas habilidades práticas, teria dificuldades para colocar alimento na mesa. Porém, o mundo se modernizou e mudou completamente. As pessoas não precisavam mais dessas habilidades. Para os habitantes da selva de pedra, tais conhecimentos se tornaram obsoletos. Viver em uma época privilegiada com delivery, Uber, compras online, acesso instantâneo a informações, uma indústria jorrando conteúdo novo a cada minuto, nos faz ter uma sensação de conforto e segurança que, claro, não é algo propriamente ruim. Mas não podemos nos esquecer que os pilares que sustentam nossa sociedade moderna e esse comodismo são frágeis. A vida da maioria das pessoas hoje depende de terceiros. E a convicção deu lugar a problemas psicológicos. Quantos hoje têm o espírito e garra? Se você tem acompanhado os acontecimentos recentes, deve ter percebido que, durante as últimas décadas, a organização Estado vem se transformando em uma entidade que pode saber tudo sobre você e ter o controle sobre tudo que você faz. Não que antes eles não quisessem, né? Mas nos últimos anos, o controle vem se intensificando com novas metodologias e tecnologias, e o cerco vem se fechando. Então, além dos riscos que considerávamos anteriormente, de crises ambientais, sanitárias, falta de abastecimento de recursos essenciais, nós vemos essa prefiguração do que pode vir a se tornar um grande irmão, ou Big Brother, que tudo vê e tudo sabe. Uma entidade a serviço do governo que tem controle sobre a vida de todos na sociedade, inclusive da sua. Vemos o surgimento de tecnologias cada vez mais avançadas e mecanismos cada vez mais apurados, que, quando bem usados, podem servir a população e a sociedade de maneira fenomenal. Mas, se estamos falando de uma entidade que vive às suas custas, sem te dar muito em troca, para não falar nada, então o que aconteceria se esses mecanismos e tecnologias passassem a ser usados para controlar a população para se manter existindo? O que aconteceria, por exemplo, se decidissem usar uma CBDC em conjunto com um mecanismo como a Lei Magnitsky como instrumentos de perseguição? Você pode até dizer que eu exagerei e fui longe demais. E ok, essas coisas não acontecem de uma hora para outra em uma sociedade que acredita na liberdade e privacidade. É por isso que a sociedade hoje precisa ser adestrada aos poucos e precisa almejar a mudança para que eles a entreguem como que entregam uma solução.
Nós já vimos isso acontecer. As pessoas aceitaram muitas de suas liberdades sendo violadas e minadas pouco tempo atrás. É claro, foi para o bem delas. O mais interessante a respeito disso é que foi uma decisão tomada em uníssono por um bem maior. Agora eu te pergunto: quando e qual vai ser o próximo evento que mais uma vez vai gerar essa sede de mudança no mundo? Hoje nós temos alguns candidatos que vêm se intensificando. E se você é alguém que acredita na história do Livro Preto, vai concordar comigo quando digo que o mundo vem se moldando e ficando cada vez mais parecido com o que é descrito nos capítulos finais. Então temos o problema. O que você pode fazer sozinho contra uma organização antiga que pode te silenciar no momento em que você se torna uma pedra no sapato? Bem, se você pretende ser essa pedra no sapato, é preciso conquistar a sua independência nas mais variadas áreas, se afastar ao máximo de seus tentáculos. Nós podemos nos tornar autossuficientes em muitos aspectos, mas uma verdade é que sempre vai ter uma lacuna, e você precisa entender isso. Um exemplo fácil é a lacuna médica. Você pode ter suprimentos medicinais dos mais variados, mas dificilmente vai conseguir realizar uma operação cirúrgica ou tratamento por conta, ou até mesmo produzir medicamentos sozinho. Ou outro, você pode ter a parafusadeira e um estoque de brocas, mas você consegue produzir novas brocas do zero, sem deixar a sua casa para comprar os recursos de fabricação uma única vez? Saber quais são essas lacunas, o quão críticas elas são e como podemos mitigá-las é essencial. É bom começar a pensar em uma solução ou alternativa. Se você não tiver mais brocas, vai produzir novas? Vai usar setas no meio tempo? Uma coisa eu te digo: comece agora com o que está ao seu alcance. Planeje como suprir suas necessidades como puder, com planos de A, B, C, até o Z. Tente algo como a metodologia de contingência PACE, por exemplo, para elaborar alternativas. Agora, o título te enganou, porque eu também não sei quanto tempo nos resta. Mas pense no seguinte: a geopolítica, a cultura, a tecnologia e os eventos históricos, sejam eles naturais ou artificiais, todos estão convergindo para uma singularidade. Vemos o gotejar anunciando uma grande tempestade, com cada evento que acontece ficando cada vez mais forte e sequencial, como as gotas que vão aumentando. Como provavelmente foi a chuva nos dias de Noé. As pessoas viviam suas vidas normalmente, porém indiferentes, ignoravam os sinais. O tempo vem se encurtando a cada dia e o cerco vem se fechando a cada decisão que o clube dos poderosos tomam. Mas não só isso. Vemos a sociedade e a cultura como um todo, cada vez mais doentes, apáticas e inertes. Ainda temos tempo. Meu objetivo é te convidar a questionar a si mesmo. Nas mãos de quem estão as rédeas da minha vida? Você hoje faz parte de qual grupo de pessoas? Como você planeja conquistar a sua independência financeira, alimentar e segurança?